Olá, bom dia! No vídeo de hoje vamos-te mostrar como é que tu podes trocar 2 cafés por uma viagem de sonho. Além disso, vamos-te mostrar como é que nós fazemos para conseguir pagar várias viagens ao ano, mantendo os nossos empregos tradicionais, não é, Rafita? Por isso, se esse assunto te interessa, queres viajar mais, para isso tenhas que ganhar o Euro Milhões, põe este vídeo no pause e vai buscar papelzinho e uma caneta e vamos fazer umas continhas juntas. Vamos lá fazer contas! Agora que temos a tua total atenção, diz-nos lá quantas vezes é que tu olhas para os teus vizinhos, para os teus amigos ou mesmo para um colega de trabalho e pensas: como é que eles conseguem fazer tantas viagens e ir a tantos lugares? Oh, certamente ganham muito dinheiro, ganham muito mais do que eu ou são filhinhos de papás ricos. Para te provar o contrário, vamos lá começar por definir um orçamento para a tua viagem de sonho. A título de exemplo e para chegarmos a um valor, obrigado Rafita, um valor possível da viagem de sonho, fomos pesquisar 3 destinos de praia para uma viagem de 7 noites em regime de tudo incluído. Voos, transfer, alojamento e alimentação, tudo incluído no preço. Nestes voos aqui, nestas viagens, temos Marrocos a 499 euros por pessoa. Uma ilha espanhola, 473 euros por pessoa. Ou Caraíbas, quem é que não gosta, não queria ou não gostava de ir novamente às Caraíbas? 850 euros por pessoa. Estes últimos dois são em resorts de 5 estrelas. Mas só que um pequeno apontamento. Estes locais e valores que acabámos de mencionar são apenas exemplos para poderes definir o teu orçamento, que não quer dizer que seja exatamente este o teu estilo ou a tua viagem de sonho. Olha, no nosso caso até fizemos uma viagem em Marrocos no ano passado, não de 7 noites, mas de 14, onde visitamos muitas cidades e fizemos um sem fim de atividades. Tudo foi marcado individualmente por nós e ficou quase ao mesmo valor desta viagem que estamos a propor. Inclusive, tens aqui um link aqui assim para veres a nossa playlist desta viagem onde mostramos todas as nossas contas e locais por onde passamos. Caso isso te interesse, não é? Clica lá! Clica ali para veres. Agora que já temos um orçamento definido e já sabemos quanto dinheiro é que precisamos, vamos lá começar a fazer as continhas. Para isso, o nosso conselho é fazeres uma lista dos teus gastos mensais para perceber se existe algum pontinho por onde possas poupar. Eu sei que estás ansioso por ouvir o que é que nós conseguimos para trocar 2 cafés por uma viagem de sonho. Mas espera só mais um bocadinho. Vamos lá aguentar mais um segundo que nós primeiro vamos falar do jantar fora. É verdade, é um gasto muito comum em países como Portugal e Brasil. É o jantar fora, pelo menos uma visita por semana. Para estes jantares, vamos usar a média de 20 euros por pessoa numa cidade como a de Porto, o qual dá 20 euros vezes 4 semanas é 80 euros por mês, vezes 12 meses, 960 euros por ano. Mas que rica viagem já podemos fazer com este dinheiro. Estás a ver que todos os exemplos que te demos de férias são de valores inferiores ao que acabámos de mencionar. Mas calma, também agora, com isto não queremos dizer que a partir de agora, para poderes viajar, nunca mais vais poder jantar fora. Sim, convém que uma pessoa vá jantar uma visita a outra, não é? Sim, apenas estamos a sugerir que o faças menos vezes ou que o faças de outra forma, como nós temos feito e o qual nos tem prometido poupar bastante dinheiro. Jantares com amigos. Acho que todos nós gostamos, não é? Jantar com os nossos amigos. Por norma, cá em casa nós fazemos na casa uns dos outros, onde usamos o próprio ato de cozinhar como uma forma de convívio, além de estarmos mais à vontade para jogar umas cartas ou também ver um filme. Agora, quando realmente não nos apetece cozinhar e queremos sair de casa, que acontece a todos, costumamos trocar o jantar por um almoço numa esplanada. Saímos logo pela manhã, fazemos uma caminhada, visitamos algum local e depois vamos a uma esplanada comer sandes, uma salada, a sopa, claro, não podia faltar, e o que sai bastante mais em conta do que o jantar. E ainda temos outro hábito, que esse fica super em conta, que é o levar a comida, ir até um jardim, até uma praia, assistir a um pôr do sol enquanto jantamos. Diz lá se este não é um programa romântico e barato. Que é bastante importante. E agora sim, está na hora de falarmos do dito café. O ir tomar o famoso cafezinho é um hábito bastante enraizado e o preço em Portugal varia entre os 60 cêntimos e 1 euro. Por isso, nestas contas, vamos considerar uma pessoa que toma 4 cafés por dia a um preço médio de 70 cêntimos por café. Isso dá 2,80 € ao dia. Bem, para não dizer que queremos mudar todas as tuas rotinas, vamos apenas considerar os dias de trabalho para estas contas. 22 dias de trabalho. O que então faz um total de 61,60 € por mês, atingindo ao fim do ano 739 €
em café. Mas como nós não queremos ser extremistas ao ponto de dizer para deixares de tomar café por completo nos teus dias de trabalho em troca daquela viagem de sonho, bem, eu deixava, mas ok, sou eu. Apenas tu vamos sugerir a redução da quantidade que tomas por dia. Se reduzis para metade, já poupas 369,5€ por ano. Então, se um dos cafés for tomado em casa, ainda podes poupar mais uns 100€ por ano. Mas se realmente queres pagar umas férias de sonho em troca de 2 cafés, então a nossa sugestão é esta. Nos dias de trabalho e apenas nesses dias, ao fim de semana, continuas a tua rotina, trocas os 4 cafés que tomas por dia na rua por 2 cafés em casa, no qual vamos considerar que mesmo assim são cafés de cápsula a 30 cêntimos cada. Tu vai fazer com que deixes gastar os 739€ por ano. Até te engasgas, tão caro que é. É verdade, passares a gastar apenas 158€. Te vai permitir poupar 580€. Grande Valor poupança. esse que dá para ir a uma semana em regime de tudo incluído a uma ilha espanhola. Isto é aquelas contas que nós falamos há um bocadinho. Pois é, o resort na ilha espanhola já está pago só por poupar. Só por deixares 2 cafés de um lado e passares a tomar 2 cafés em casa. Se estás recordado no início do vídeo, nós dissemos que tínhamos de mostrar como é que nós cá em casa conseguimos fazer tantas viagens por ano. Por isso, vamos lá continuar a analisar diferentes despesas, porque afinal de contas o que nós queremos é que tu tenhas diferentes opções para viajar mais. Por isso, a próxima despesa é os famosos lanchinhos, os pequenos almoços fora de casa. Que os nossos amigos brasileiros chamam café da manhã. Pois já me estava a esquecer dessa parte. Pois Fazer é. a tradução, não é? Se tu és daquelas pessoas que costumas fazer uma destas 2 refeições fora de casa, então sabes bem que facilmente gastas 2€ por dia ao fim do ano, dá 528€ só nos lanchinhos ou nos pequenos almoços. Ao tomarmos o pequeno almoço em casa e levarmos um lanchinho para o trabalho, já somamos um bocadinho mais para a nossa próxima viagem. Bem, isso é algo que cá em casa está tão enraizado que mesmo quando estamos de viagem, um dos primeiros locais que visitamos é um supermercado para abastecer os nossos lanches e as nossas águas. E falar em água, este é um item que até pode parecer que tem pouca influência nas nossas despesas. Mas quando pensamos que ao beber 1,5 litro de água por dia, ou uma média de 30 cêntimos o litro, gastamos 162€ por ano. Então termos um filtro de água em casa parece fazer todo sentido, já que pelo menos iremos conseguir poupar uns 100€. Claro, não te podes esquecer de levar a tua garrafinha reutilizável em vez de ir ao supermercado andar sempre a comprar garrafas novas, não é? A carteira agradece e o ambiente também. Existem várias outras despesas onde podemos poupar, como almoçar fora de casa para quem trabalha longe ou mesmo o vício do tabaco. Um pequenino à parte, foi quando fizemos estas contas, quanto é que o Pedro gastava em tabaco e deixou de fumar, que realmente começamos a viajar muito mais, verdade? É verdade. Com o primeiro ano do meu deixar de fumar, 2 maços por dia, conseguimos ir ao Brasil numa viagem de sonho. Mas ok, isso melhor do que ninguém, tu é que sabes como é que há de poupar, quais são as tuas despesas e onde é que tu podes recortar para conseguir fazer uma viagem de sonho. E agora, para sabermos que chegaste até esta parte do vídeo, deixa nos comentários, troca 2 cafés por uma viagem de sonho. Deixa aí nos comentários. Bem, resumindo, para não nos estarmos a alongar mais no vídeo, na nossa opinião, para pouparmos dinheiro para viajar, tudo depende de 2 coisas. Prioridade, em que é que gastamos o nosso dinheiro. E planeamento, para que as viagens fiquem mais baratas. Mas isso é um tema para um próximo vídeo. Por isso, vemo-nos para a semana com mais um vídeo, uma aventura. Beijinhos Abraços e love muito belas do Rapita. Tchau, Tina.